Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos de volta ao canal OP para mais uma mensagem da semana. E o título da mensagem é Por que Moisés não entrou na terra prometida? Você sabe que Moisés guiou o povo do Egito até a porta da terra prometida, mas Moisés não adentrou na terra da promessa. E a gente vai entender nessa mensagem o porquê Moisés não entrou na terra prometida. E esse porquê está relacionado a um momento de impaciência. Ele não tomou a palavra de Deus de forma apropriada. Moisés falhou em reconhecer a santidade e a glória de Deus diante do povo. Deus deu uma ordem para Moisés executar de uma forma. Moisés executa aquela ordem de um outro modo. O texto bíblico que explica por que Moisés não entrou na terra prometida está registrado no Pentateuco, no livro de Números. A Bíblia diz que certa vez, durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, faltou água para beber. E os israelitas ficaram muito irritados. Então, rapidamente, eles começaram a murmurar e a fazer oposição a Moisés e a Arão. Ingratos com os livramentos que Deus havia dado a eles ao tirá-los do Egito, e incrédulos mesmo depois de tantas demonstrações do poder de Deus, aquele povo começou a falar que Moisés e Arão não deviam tê-los levado ao deserto para morrer ali de sede e de fome. De acordo com eles, teria sido melhor ter ficado no Egito, ao invés de morrer no deserto, com sede e com fome. Essa passagem está escrita lá em Números 22:5. A verdade é que toda vez que os israelitas encontravam alguma dificuldade, eles reclamavam a Moisés e Arão, questionavam a liderança deles e lamentavam não terem permanecido no Egito. E qual foi o pecado de Moisés? E qual foi a disciplina do Senhor? Diante da reclamação do povo, Moisés e Arão se prostraram na porta do tabernáculo e a glória do Senhor se manifestou a eles. Então Deus ordenou que Moisés pegasse uma vara e juntamente com Arão reunisse a comunidade israelita diante do povo. Eles tinham de falar a uma rocha, porque dela haveria de verter água para saciar todo o povo e seus rebanhos. O texto está em Números 28. Só que Deus manda ele falar a rocha, não bater na rocha. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo, conforme a ordem do Senhor, mas agiram de forma inconsequente. O texto bíblico registra a declaração de Moisés. Ouvi agora, rebeldes. Será que temos que fazer sair água desta rocha para lhes dar? Em Números 20:10, Moisés diz isso. Em seguida, o texto bíblico do livro de Números diz que Moisés ergueu o seu braço e bateu com violência na rocha 2 vezes com a vara. E a água jorrou da rocha, saciando a sede do povo e de seus rebanhos. O texto está lá em Números 20:11. Logo após a atitude imprudente de Moisés, veio também a repreensão da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduzirão este povo à terra que lhes dei. Números 20:12. Moisés então não entrou na terra prometida. Deus falou e cumpriu a sua palavra. A declaração disciplinadora do Senhor nos ajuda a entender por que Moisés não entrou na terra prometida. Em primeiro lugar, Moisés deixou que o seu impulso tomasse a frente de sua fé. Quando isso acontece, meu amado, o homem fica vulnerável a ponto de falhar em seu ponto mais forte. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas naquele momento lhe faltou justamente a mansidão. Em segundo lugar, Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. Deus havia dito para ele falar a rocha, mas ele fez diferente. Ele agiu com violência e feriu a rocha 2 vezes. Então, em terceiro lugar, com sua atitude, Moisés não apenas foi desobediente e impaciente, mas também desonrou a santidade de Deus diante do povo de Israel. Esse ponto é melhor compreendido à luz do simbolismo da rocha em conexão com o Senhor.
Anteriormente, Deus já havia se identificado simbolicamente como uma rocha ferida para saciar a sede do seu povo, lá em Êxodo 17:6. E o Novo Testamento interpreta a rocha ferida por Moisés em Massa como uma figura de Cristo que suportou o castigo em prol do povo de Deus. E tem uma referência para você ver lá em 1 Coríntios 10:4. Por isso que mais tarde a atitude de Moisés ao ferir a rocha com violência, quando Deus havia dito que ele apenas falasse a rocha, desprezava o profundo significado da manifestação do Senhor e não honrava a sua santidade. Consequentemente, acabou usurpando o lugar de Deus, fazendo conforme a sua própria vontade. Diante de toda a congregação de Israel, Moisés falou como se ele e Arão fossem os verdadeiros responsáveis por saciar a sede do povo, fazendo sair água daquela rocha. Isso significa que, inevitavelmente, ele glorificou a si mesmo, ao invés de glorificar o Senhor. Então, considerando todos esses fatores, podemos entender porque Moisés não entrou na terra prometida. Inclusive, o fato de Deus ter repreendido Arão na mesma ocasião indica que ele também estava envolvido no ato do seu irmão. Amém, queridos? Então, hoje, o nosso papel é diminuirmos para que Cristo cresça em nós. A nossa atitude como cristão é cada vez mais refletir a glória de Deus em nós. Que nós possamos crescer para baixo, diminuindo, e Cristo crescendo em nossas vidas. Se há manifestação de Deus em nós, que ela glorifique o nome dele. Que tua vida seja manifestação da glória do Senhor. Ah, Senhor, eu sou um milagre, porque o Senhor me restaurou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me tirou do pecado e me trouxe para uma nova vida na tua presença. Isso deve honrar a Deus. Você deve honrar a Deus com suas atitudes, com a sua vida. Moisés, inconsequentemente, desonrou a Deus. Ele tinha tudo para entrar na terra prometida, mas Deus levanta outro em seu lugar. Deus levantou Josué, servo de Moisés, para passar o Jordão, para passar as muralhas de Jericó e adentrar na terra da promessa. Querido, que você entre na terra da promessa, mas glorificando o nome de Deus. Que você receba o céu e glorifique o nome de Deus com a tua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima mensagem.